Olá, boa noite. Medo de pegar um ônibus e ser assaltado não é novidade para passageiros há bastante tempo. Mas, ultimamente, a ocorrência de assaltos aumentou, deixando a população completamente insegura. Para se ter uma ideia, enquanto em 2015 Pernambuco teve 704 assaltos a ônibus, até o mês de outubro o número já chegava a 1.033 casos. De acordo com o Sindicato dos Motoristas, o número passa de 1.500. Na tentativa de conter o avanço nos números, foi lançado este mês o Plano Estadual de Enfrentamento aos Assaltos a Ônibus. Entre as medidas estão um novo formato de boletim de ocorrência e um aplicativo para smartphone que deve alertar a polícia sobre ocorrências em tempo real. Mas não são apenas os assaltos a ônibus que estão aumentando. Também crescem as explosões de caixas eletrônicos em agências bancárias da capital e do interior. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos falar principalmente sobre esses dois tipos de assalto, nos ônibus e nos caixas eletrônicos. Para debater o tema, convidamos Paulo Berenguer, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos em Pernambuco, Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, Eduardo de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Edna. E vamos começar esse programa falando sobre esses assaltos a caixas eletrônicos. Então, delegado Paulo Berenguer, quais são os últimos números? O que está acontecendo para que a gente esteja se deparando com tantos casos de assaltos a caixas eletrônicos aqui no nosso estado? Boa noite a todos. Bom, a Delegacia de Roubos e Furtos, ela é responsável pelas investigações a instituições financeiras. O que a gente tem observado é uma migração do assalto a banco tradicional, é aquele assalto onde os agentes ingressam com bastante violência, armados, fazendo os clientes de refém, para a modalidade de explosivos. Então, a gente enfrenta um decréscimo nesse tipo de assalto tradicional e um acréscimo com o uso de explosivos. Isso em decorrência de quê? O que estaria fazendo com que esse tipo de assalto ganhasse essa nova configuração? Talvez o risco enfrentado em um assalto tradicional. O risco de confronto com a polícia, ele é minimizado com o uso de explosivos. Mas isso também traz mais riscos para o próprio assaltante. Exatamente. O que nós temos observado é que metade dessas ações, elas não têm obtido sucesso. É um número numeroso de ações, né? Nós, esse ano, estamos com números atualizados aqui. Já tivemos 80 ações com uso de explosivos, sobremaneira caixas eletrônicos e a cofres bancários, mas metade dessas ações, eles não têm obtido sucesso. Então, essas organizações, elas têm normalmente um especialista em explosivos, tem especialistas em armamentos pesados, se organizam para praticar aqueles assaltos em municípios onde o policiamento militar e civil é precário, mas existe o risco da utilização do explosivo. Quem não souber utilizar o explosivo corre o risco de morrer nessa ação. Fatalmente será morto. Edna, a gente vai falar sobre diferentes tipos de assalto, mas nessa primeira rodada, qual é a tua impressão, a opinião de uma entidade como o GAJOP diante desses casos? Quer dizer, é melhor, essa é uma palavra que a gente não pode nem usar, não existe melhor ou pior em caso de assalto, tudo é terrível, né? Mas esse tipo essa modalidade do explosivo sem necessariamente abordar o cliente na hora em que ele está na agência, isso mostra que a insegurança, ela diminui, ou seja, causa uma sensação de mais segurança para a população ou não? Olha, se a gente for olhar para o conjunto da obra, a gente não pode perceber só o aumento dos casos de assaltos a banco com uso de explosivos. A gente está falando de aumento de crimes violentos letais intencionais em todo o estado, estamos falando do aumento de roubo a transeuntes, dos crimes violentos contra o patrimônio, o aumento de estupros. Então, não é a redução de um tipo de assalto, um tipo de crime,
em detrimento de aumento de outro, que nos vai dar a sensação de segurança. A sociedade pernambucana, ela vive hoje um momento de bastante insegurança. Se a gente tem a redução de números de assalto a banco, mas a gente tem um aumento também de números de assalto à mão armada, né, na sociedade. Mas nem teve, né? Pelo que o delegado colocou, não chega a haver a diminuição, não muda a modalidade, não é isso? Exatamente. Né? Mas assim, independente de mudar, porque a modalidade ela também tem a ver com a quantidade de pessoas que estão dispostas, né, no momento do crime. Geralmente esses crimes com explosivo, eles são em momentos que não existe circulação, né, nas pessoas, não tem atividade bancária, enfim, isso tudo a gente entende que oferece menos risco à população como um todo. Né? Não estou nem falando da operação que se organiza em torno disso. Eu vi uma entrevista do chefe da Polícia Civil dizendo que o armamento que os bandidos estão usando para fazer os assaltos a banco e etc., são armamentos do Exército dos Estados Unidos. Né? Então, como fazer frente com a Polícia Civil que a gente tem nesse momento, que não tem as melhores condições de trabalho para... Ou seja, o desdobramento de um assalto como esse pode ser muito desastroso, porque esses bandidos estão muito bem armados. Sim, exatamente. Não só o desdobramento, como as ações preparatórias como um todo. Né? Mas a gente queria frisar que, mesmo observando essa mudança de modus operandi, né, dos bandidos com relação aos assaltos em banco, a gente vive numa situação de insegurança que não deixa que a sociedade pernambucana enxergue diferença entre o assalto a banco tradicional e o assalto a banco com explosivos. Uhum. Vamos para Eduardo. Eduardo, a gente ainda está um pouco concentrado nessa questão dos assaltos a bancos e, sobretudo, nessa modalidade dos caixas, da explosão dos caixas eletrônicos. Né? Esse fenômeno social de reconfiguração do tipo de abordagem do assalto, isso é uma tendência da sociedade moderna? Ou seja, se o ladrão ele se sente acuado numa modalidade, ele foge para outra, é sempre assim? Bom, boa noite, né? Eu acho que a gente pode pensar esse problema por dois aspectos. Um dos aspectos foi levantado pela Edna, assim, a gente discutir realmente como é que está a estrutura do Pacto pela Vida ou do Programa de Segurança Pública do Governo do Estado. A gente teve 11% de aumento no número de CVLI, né, do crime violento letal intencional, e pelas últimas dados que eu vi, primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado, em torno do crime geral, o crime violento contra o patrimônio no geral, aí teve um aumento em torno de 33%. Agora, fora isso, eu acho que a gente pode tentar também discutir esse problema para além de uma lógica local. Né? A gente precisa começar a levantar um debate aqui no Nordeste sobre qual o papel de facções criminosas, muitas vezes que não vêm do próprio Nordeste, nesse processo. O que é que a gente está dizendo com isso? A imprensa nacional tem noticiado isso. O processo de expansão do primeiro comando da capital de São Paulo para as prisões do Nordeste. Então, a gente pelo menos tem notícias seguras de atuação dessas facções na Paraíba, no Maranhão, no Ceará. Aqui em Pernambuco, a gente tem algumas notícias de pessoas dessas organizações dentro da prisão, mas ainda não tem uma presença tão forte. Mas a questão é que o crime é fluido, né? Então, os criminosos aprendem uns com os outros. Então, a gente sabe que uma das especializações do PCC em São Paulo foi assalto a banco. Então, talvez a gente tenha que começar a levantar, se não estão organizações que atuam na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, se elas não seriam estão... células, né? Não as células, porque aí falar de uma cadeia de comando seria precipitado, mas sim numa circulação de informação no próprio mundo do crime. Então, criminosos aprendem desde a criação do Comando Vermelho, ali nos anos 80, o que a gente sabe é que criminosos aprendem uns com os outros. Então, a gente tem que também pensar num processo de estruturação das atividades criminosas a um nível nacional, o que também traz também uma discussão mais importante sobre o papel da atuação da Polícia Federal nesse processo também. Delegado Paulo Berenguer, antes de começar o programa, o senhor falava que essas atuações elas não se dão de uma forma isolada. Um pouco isso também que o Eduardo coloca. O senhor falava de uma conexão com os estados vizinhos. Exatamente. Como é essa conexão? Bom, as organizações, elas se formam. O que a gente observa é que essas ações, por exemplo, na Mata Norte de Pernambuco, no Agreste de Pernambuco, apresentam uma proximidade muito grande com a divisa do estado da Paraíba. E na Paraíba a gente também observa ações semelhantes às que ocorrem em Pernambuco. Da mesma forma que ocorre na Mata Sul. A gente observa a semelhança entre as ações
das cidades da Mata Sul com as cidades da Mata Norte do estado de Alagoas, próxima à divisa. Então, se organizam, roubam carros naquela região, normalmente carros potentes, né? Utilizam aqueles carros, aqueles automóveis nas ações com o uso de armas de grosso calibre, fuzis, metralhadoras, e migram para outro estado. Essa questão das explosões é uma questão que está sendo uma epidemia nacional, não é uma epidemia apenas localizada no estado de Pernambuco. O ano passado houve uma modificação legislativa nesse sentido para coibir a atuação dessas quadrilhas interestaduais, pegando o gancho aí do doutor Eduardo, e passou a ser concorrente, a investigação, a atribuição passou a ser concorrente da Polícia Federal e da Polícia Civil, em razão justamente da atuação interestadual dessas organizações criminosas. É um crime aqui em Pernambuco relativamente novo. A Polícia Civil, a Polícia Militar, ela está se organizando, identificando essas quadrilhas, né? A Delegacia de Roubos e Furtos esse ano fez um trabalho relevante, é certo que a sensação de insegurança ela abrange outros tipos de modalidades criminosas, mas nós já fizemos 88 prisões de assaltantes a bancos esse ano. Nós já remetemos para a Justiça 95 inquéritos policiais com definição de autoria. A apreensão de armas aumentou em mais de 150%. As prisões aumentaram também em mais de 100%. Então, é um trabalho relevante. Mas existe um trabalho de gestão, onde a gente vai combatendo essas submodalidades criminosas, né? O assalto a bancos reduziu, o arrombamento com uso de maçarico já reduziu bastante. E agora o foco total da segurança pública de Pernambuco é no combate a esses assaltos com explosivos. Edna, eu vou te fazer uma pergunta, possivelmente o Paulo também vai querer falar sobre isso. Mas na medida em que, a despeito das ações do Estado, os assaltos continuam e continuam de uma forma muito forte, isso não seria um indicativo de que esse crime organizado está ganhando na quebra de braço com o próprio Estado, que teria o papel de combater? Então, no meu entender, a atividade criminosa, ela observa os profissionais da segurança pública tanto quanto ou mais os profissionais da segurança pública observam a atividade criminosa. Então, o sujeito ele tende a agir de maneira onde minimize os seus riscos, né, de ser pego, de ser autuado, de ser preso, e aumente a sua possibilidade de ganho a partir daquele produto do roubo. Então, se eles estão agindo dessa maneira, o que a gente chama, né, da teoria da escolha racional, eles estão fazendo um cálculo lá. Olha, em determinado lugar, usando determinado armamento, atuando em determinado momento de tempo, eu tenho muita chance de obter sucesso. Na minha empreitada não é o que está se vendo, né, porque muitos são tentados, mas não conseguem se consolidar em razão do tipo de explosivo, etc., que eles estão usando, mas eles vão tentar sempre estar um passo à frente, né, e aprimorando a sua modalidade para evitar ser preso. Mas o que a gente pode colocar é, se a gente tivesse uma política pública de segurança que de fato estivesse funcionando e não que estivesse no fim do seu ciclo, né, com o serviço sucateado, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, os números seriam outros, porque tem cidade que conta com 2 policiais militares. Então, os bandidos sabem as cidades onde existe o menor número de policiais que possam chegar a tempo de evitar que o assalto, que o roubo aconteça. Então, você poderia explicar melhor o que seria o fim desse ciclo a que você se refere? Então, na minha opinião, na opinião da minha organização, que a gente vem fazendo o monitoramento do Pacto pela Vida, o Pacto pela Vida inicia em 2007 com a promessa de redução, principalmente de homicídios, em 12% ao ano, e ele consegue manter essa redução, ele foi pensado junto com a sociedade, isso né, todo mundo sabe. Quando chega em 2014, ele não consegue mais diminuir. Ao contrário, ele vai aumentando, né? A gente vai tendo a impressão que se dá é que tinha um número de homicídios, crimes violentos letais intencionais, que foi baixando, chega em 2014 e aumenta, de tal forma que a gente está próximo de chegar no que tinha em 2006, antes do pacto. Então, se a gente consegue juntar
esse período de tempo e que não haja mais diferença entre essa quantidade de crimes violentos letais intencionais com essa quantidade em 2016, 17, 18, sei lá, a gente vai chegar no momento de fim de ciclo do Pacto pela Vida que não consegue mais resolver o que ele tinha se proposto. Então, teremos que pensar um novo modelo de pacto pela vida? Né? Eu acho que já deveria ter começado. Essa é a questão que a gente vai deixar no ar, e aí o Eduardo vai se encarregar de responder para a gente no retorno do bloco. Então, a gente faz intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Assaltos a ônibus e caixas eletrônicos. Participam Paulo Berenguer, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos em Pernambuco; Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares; Eduardo de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos. Eduardo, o Pacto pela Vida serviu e não serve mais para a situação de segurança pública hoje no estado de Pernambuco? É isso? Você defende essa teoria? Precisaríamos de um novo modelo? Bom, eu acho que assim, a gente pode pensar esse problema em diversos aspectos. O primeiro aspecto é que novos problemas exigem novas soluções. Então, como o doutor Paulo aqui colocou, a gente está, no caso dos assaltos a banco, a gente está se deparando com a realidade que não havia. A gente ainda não pode saber precisamente se tem a ver exatamente com isso que eu falei, uma reconfiguração, uma reestruturação do crime organizado no nível nacional, que está chegando aqui no Nordeste, ou se tem a ver talvez com a nova configuração social que está em processo de formação nesse momento. Mas eu prefiro pensar na ideia de que todo modelo de política pública ele tem que ser renovado, ele tem que ser reenergizado o tempo inteiro. Não só porque a gente então tem que pensar, então, se o que estava sendo feito no âmbito de gestão de polícias continua sendo feito, né? E o que é que deixou de ser feito, quer dizer, quantos delegados estão no DHPP, quantos delegados estão trabalhando hoje no Departamento de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, quantos policiais estão alocados na perícia científica, né, no policiamento investigativo, que é muito importante, mas a gente também tem que pensar também naquela área que o Pacto pela Vida realmente não demonstrou prioridade. Então, eu fico aqui pensando realmente no problema do sistema prisional do Estado. Então, a gente tem hoje um sistema prisional absolutamente precarizado. São 31 mil presos, salvo engano, para mais ou menos 10.800 vagas. Então, a gente tem o maior déficit de vaga do país. Tem também um número absolutamente insuficiente de agentes prisionais, um número absolutamente insuficiente de unidades prisionais. E ser negligente nesse aspecto é muito grave, porque a gente tem que pensar o seguinte: onde o crime se reorganiza e se reestrutura é na prisão. Isso aconteceu em São Paulo, com o PCC, isso aconteceu no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho, com o Amigo dos Amigos e todas as outras facções criminosas. Então, não adianta a gente só cobrar que a polícia prenda ou desmantele a organização de criminosas se elas têm na prisão um espaço privilegiado para a sua reorganização. Então a gente tem que pensar o seguinte: é na prisão que o preso entra em contato com o outro, é na prisão que o preso aprende técnicas que ele não sabia fazer e que ele também tem ideias que ele não tinha. Né? Então redes se estabelecem, então a gente sempre tem que pensar nisso, qual o papel da prisão aqui. Né? Não só por esse aspecto no papel de segurança, mas também, só para terminar, no aspecto que talvez tenha influenciado os números atuais, é o que a gente chama de efeito rebote. O que é que acontece? As organizações policiais, quando tem uma gestão eficiente, como elas tiveram durante muito tempo no Pacto, elas aumentam o número de encarceramentos, isso é evidente, mas é evidente também que essas pessoas um dia vão sair da prisão. E como elas vão sair? Né? Essa que é a pergunta que vocês colocaram. O que é que as nossas prisões fazem com as pessoas? Como é que elas saem? Então, manter elas para sempre, a gente não vai poder manter lá. Então, elas vão sair. E quando elas saírem, elas vão começar a fazer o quê? Essa que é a pergunta que a gente tem que colocar. Eu gostaria de ouvir o Dr. Paulo. Olha, eu acho que o programa do Pacto pela Vida é um programa muito bom em termos de gestão. É certo que é um programa transversal, como a doutora Edna falou, e exige, uma interseção
entre outros setores sociais. Por exemplo, em determinados locais nós observamos que a educação ou a saúde é precária, existe um aumento da criminalidade, a questão da ressocialização também deve ser melhorado, para que o programa seja elevado. O Pacto pela Vida não é um problema só da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Ele é um sistema transversal que depende de educação, de saúde, de geração de empregos, de combate ao tráfico e ao consumo de drogas. Agora foi um programa premiado pela ONU, né? Nós temos orgulho de participar desse programa e acho que é um programa de uma política pública bem sucedida no que diz respeito à segurança pública, mas que precisa melhorar. O governo do Estado já visualizou, já, por exemplo, está em concurso em andamento para um preenchimento de quase 1.000 vagas para policiais civis, entre agentes, escrivães, delegados, polícia científica, polícia militar também está com concurso em andamento, já nomeou uma turma. Então, o governo ele se mostra preocupado. Um ponto que o senhor colocou aí foi exatamente o diálogo com as entidades. Exatamente. O senhor diria que esse diálogo ele está tão aberto, tão franco como no período em que o pacto ele era reconhecido como um pacto que dava mais certo? Eu acho que sim, mas nós estamos enfrentando uma crise econômica, mas o governo já visualizou, já fez os concursos públicos para preencher esses cargos e está dando vazão a esses programas sociais. Edna, você teria uma resposta para essa pergunta que eu faço? Acho que esse diálogo existe ou não? Não existe diálogo entre governo, Estado e sociedade civil no que diz respeito à segurança pública. No início do Pacto pela Vida, toda a sociedade participou, né? A universidade, sociedade civil, os profissionais da segurança, enfim, foi um momento de arregaçar as mangas, né, e firmar um pacto, todo mundo junto, de como poderia melhorar a segurança pública no Estado. E uma das ações do pacto era que, no decorrer do Pacto pela Vida, houvesse uma conferência pública que nunca houve, né? Foi a primeira que aconteceu em 2009, tanto em Pernambuco como no Brasil, porque segurança pública não era discutido, e que se pudesse formar um Conselho Estadual de Segurança Pública, que a sociedade civil organizada pudesse, por dentro do Pacto pela Vida, dentro da Câmara de Monitoramento, participar desse diálogo e apontar também soluções. Mas isso não existe até hoje. A gente vai completar 10 anos de Pacto pela Vida e não existiu o Conselho Estadual de Defesa Social e a sociedade não foi chamada a fazer o monitoramento daquilo que ela construiu. Alguma ação no sentido de fazer com que esse diálogo de fato aconteça, delegado? Existem sim ações. O próprio programa do Pacto pela Vida está chamando a sociedade civil organizada. Afinal de contas, a segurança pública é um dever de todos, não é só do sistema de justiça criminal. Inclusive, as reuniões que nós temos feito com relação a essas questões de assaltos a bancos, as instituições elas se fazem representar, pelo empresariado, pela própria sociedade. Nós temos chamado essas instituições para colaborar naquilo que é necessário e eu acredito que essa política vem sendo desenvolvida pelo governo. Mas não de maneira formal. É por convite no pequeno comitê. Organizações da sociedade civil ou setores do empresariado que são convidados a participar de maneira não institucionalizada, isso não interessa. A gente quer participar, a sociedade civil quer participar da construção da segurança pública no Estado, inclusive apontando, junto com os profissionais da segurança, as soluções para os assaltos a ônibus, assalto a banco, a redução de CVLI, por dentro do Pacto pela Vida. Porque a gente fica parado do lado de fora da porta onde acontecem as reuniões de monitoramento do pacto. Então, a gente, sociedade, serviu para construir o Pacto pela Vida e não serve para monitorá-lo. Então, é bem complicada essa ausência de diálogo. Como a gente fez um recorte em 2 tópicos assim, bem básicos para o programa de hoje, que foi assaltos a ônibus e a caixas eletrônicos, a gente falou um pouco sobre os assaltos a caixas eletrônicos, entrou nessa discussão do Pacto pela Vida e vamos retomar um pouquinho a questão dos assaltos a ônibus. Eduardo, andar de ônibus hoje em Pernambuco é motivo de muita apreensão, A população está puxando o seu vem do bolso, mas morrendo de medo, porque ela pode incorrer no risco de atravessar a borboleta e se deparar com um assalto. Qual a tua avaliação sobre essa situação
hoje de assaltos, considerando que o número é muito alto, né? A gente tem alguns números da SDS, tem o número dos motoristas e eles apontam um número muito alto, né? A gente viu aqui em torno de 1.500 assaltos já este ano. Assim, o conhecimento especializado sobre o assunto, a gente entende que se trata de um problema complicado, talvez em certos aspectos mais complicado do que o assalto a banco. Por quê? Porque o assalto a banco, a gente está tratando aí de quadrilhas que têm um perfil de elite, né? O assaltante de banco, ele é respeitado no mundo do crime. Ele é respeitado por quê? Porque precisa de muita inteligência para se planejar um assalto a banco. Não só para conseguir armas, como conseguir pessoal especializado para se fazer aquilo. O problema do assalto a ônibus é que ele envolve outro perfil de criminoso. Então, ele envolve muitas vezes o sujeito que é o usuário ou dependente de drogas. Ele envolve um sujeito que não tem, digamos assim, uma carreira extensa no mundo do crime, que muitas vezes não tem um manejo ou uma perícia adequada para manejar uma arma de fogo. Então, é um assalto que desemboca em evento violento muito rápido. Óbvio que o ônibus acaba sendo escolhido porque é um alvo preferencial, né? Então, o ônibus são muitos passageiros com bens, né, de bens materiais. Então, você tem celular, você tem dinheiro, você tem pertences. E num espaço fechado, certo? Mais fácil de controlar e que ele pode, digamos assim, mandar o motorista sair circulando sem abrir a porta à vontade para poder depois sair no local mais adequado. Então, o assalto no ônibus, ele também tem uma coisa que é interessante, que a gente precisa pensar, ele vitima a população mais pobre. Né? A gente pensa, muitas vezes as pessoas pensam em segurança pública, então pensam que é um assunto de rico preocupado com não ser assaltado no sinal. Mas não, a gente vê que do grosso dos assaltos são os assaltos que acontecem em ônibus, que acontecem no meio de rua e que eles vitimam exatamente os trabalhadores. E principalmente naquelas linhas de ônibus e naqueles locais em que tem menos circulação de polícias. Não só menos circulação de polícia, mas também, e aí entra o papel do município, né? Iluminação pública, entra o papel do município em estruturação de espaços mais adequados, urbanos mais adequados. Por quê? Porque é o que a gente chama de variável interveniente, né? Não é isso que vai provocar o crime, mas é isso que pode estimular o sujeito a escolher determinados alvos. Então, a gente espera, eu espero, como outras pessoas, eu acho que o doutor Paulo colocou uma coisa importante, que eu acho que ninguém quer que o Pacto pela Vida acabe. O que a gente quer é que a política volte a dar o resultado e ter a potência que já teve. E eu espero que o plano estadual agora de combate aos assaltos a ônibus tenha estratégias policiais adequadas para lidar com esse problema. Delegado, o senhor poderia falar um pouco sobre as estratégias do plano estadual de combate, como, por exemplo, o que seria esse novo boletim de ocorrência e como seria esse aplicativo para você fazer a utilização do smartphone? O boletim de ocorrência é justamente para especializar a investigação e especializar o planejamento por parte da Polícia Militar. É feito um estudo de locais, horários, linhas de ônibus, para que as investigações e as políticas públicas de abordagem por parte da Polícia Militar sejam especificadas. Observa-se uma coincidência entre os horários, observa-se uma coincidência entre os locais dos assaltos. E esse boletim de ocorrência específico, ele não cai na vala comum. Aquele boletim, ele vai ser encaminhado para aquela equipe de investigação, vai ser encaminhado para aquela equipe da Polícia Militar que está realizando o trabalho de policiamento ostensivo. E a questão do aplicativo, como eu já disse aqui, a segurança pública é dever de todos. E toda forma de comunicação, toda forma de proximidade com a polícia investigativa e com a polícia ostensiva, ela é muito válida. Ela é muito válida. Já tivemos sucesso de forma informal em outros bairros, né? Fui delegado de Casa Amarela, existia uma comunicação via WhatsApp. E aquilo ali tornou a comunicação mais rápida, a ação investigativa mais eficiente e o policiamento ostensivo mais eficiente. Então, esses são os pontos positivos do boletim eletrônico e do aplicativo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa maneira de você reequipar os ônibus, né, através de uma ação junto às empresas, trocando o tipo de câmera e tal. Então a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Mas, Edna, eu queria trazer para você uma questão, que é o fato de que motoristas de ônibus, eles foram às ruas protestar não apenas contra a PEC 55, que é a PEC que controla os gastos públicos, mas protestar também contra os assaltos aos ônibus. Como você visualiza esse tipo de ação? Eu acho que tem uma coisa interessante e inovadora que esse plano traz.
que beneficia inclusive o motorista. A gente tem que entender que existe um papel muito importante das empresas de ônibus com relação à diminuição desses assaltos. Primeira coisa, as empresas elas precisam diminuir a subnotificação. Então, enquanto a polícia tem um número, que são os números registrados, o sindicato tem outro, porque muitos desses assaltos não chegam a ser informados na polícia. Porque tem um critério, né? A partir de tanto dinheiro que levaram é que vai se prestar queixa. Ou então, se não levaram dinheiro nenhum do cobrador, só assaltou os passageiros, também a empresa não vai lá e presta queixa. Então, tudo isso fragiliza a coleta de dados e a estatística para que se possa pensar numa ação mais eficiente. E eu entendi, nesse plano, pelo pouco que eu vi, que as empresas elas serão, né, chamadas à responsabilidade. Elas vão ter um questionário próprio, né, para colocar as informações das ações criminosas e remeter à polícia. E isso, em si, já ajuda a diminuir o impacto da violência, né? A gente tem que pensar que o trabalhador, o motorista, o cobrador, ele está certo em ir para a rua, em cobrar melhores condições de trabalho, em cobrar do Estado uma segurança pública que consiga proteger a sua vida, né, e os seus bens, mas que ele também precisa, e ele também entende isso, porque as manifestações também tinham essa vertente de entender o papel imediato do seu patrão, né, do dono da empresa de ônibus, na diminuição da sua vulnerabilidade. Okay. Não só das empresas de ônibus. Okay. Isso aí se aplica também para as instituições bancárias, né? Vamos ao intervalo e na volta a gente continua com a nossa conversa sobre os assaltos a ônibus e a caixas eletrônicos. Então a gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Assaltos a ônibus e caixas eletrônicos. Participam Paulo Berenguer, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos em Pernambuco. Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Eduardo Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos. Eduardo, em relação a essa frequência, a impressão que se tinha é que ficou fácil assaltar nos ônibus. É como se houvesse uma banalização desse tipo de assalto. E simplesmente a sociedade está em pânico, mas ela não percebe uma ação efetiva para combater, porque os números continuam aumentando. Sim, evidentemente esse efeito conta, né? Esse efeito de que, assim como a Edna falou aqui, a criminalidade observa a polícia como a polícia observa a criminalidade. Então, os próprios criminosos conseguem perceber quais são os filões que estão representando maior chance de lucro para eles. Então, aparentemente, parece que o assalto a banco está representando. O assalto a banco, não digo, o assalto a ônibus. Agora, eu não quero excluir do debate do perfil desse sujeito que está assaltando ônibus. Esse sujeito que está assaltando ônibus não é um grande criminoso. A gente tem que colocar isso nesse aspecto. Então, a gente não está falando de uma mega organização especializada nesse assunto. Esse sujeito possivelmente está... Mas é um iniciante? É o iniciante. Ele está mudando de modalidade? Tem dependência química. É o sujeito que, às vezes, é sustentado por pequenos serviços para o tráfico de droga. E aí, quando você tem uma grande apreensão em determinadas áreas, baixa o lucro dos traficantes. Os traficantes dão arma para as pessoas assaltarem. Então, você tem que levar em conta. E talvez você tenha que levar em conta também o papel do governo do estado e das prefeituras, principalmente no atendimento de usuários de crack. Então, a gente tinha o programa Atitude, que foi uma grande iniciativa do Pacto pela Vida aqui em Pernambuco, que produziu bons resultados, porque ele isolava essas pessoas, isolava no sentido positivo da palavra, ele tirava dos locais em que elas tinham maior acesso a drogas, etc., etc., dava um emprego, dava capacitação, etc., dava um acompanhamento, e aparentemente esse programa também tem sido sucateado.
Então, a gente tem que pensar um pouco no papel, não só do governo do Estado, na prevenção da violência, ou seja, para pegar esse sujeito, que muitas vezes é o sujeito que às vezes nem teve ainda entrada no sistema prisional. É o sujeito que já passou pela FUNASE, passou pelo sistema socioeducativo, mas não teve um atendimento adequado lá, e a gente não consegue identificar ele e tentar tirar ele do crime antes que ele, digamos assim, evolua na carreira criminosa. Eu acho que nesse aspecto o trabalho da polícia vai ser importantíssimo, mas a gente tem que pensar assim, em estratégias preventivas também. Quem está fazendo esse diagnóstico, esse levantamento do perfil desses assaltantes? Até para tentar encontrar uma melhor saída de ressocialização, ou seja, atuar na base, né, para que novos assaltantes não surjam e que os ônibus continuem daqui a pouco sem passageiros. Bom, existiu o programa Atitude, houve uma redução no investimento desse programa, né, que, como o Eduardo falou, é um programa muito bom. Muitos bons resultados, muitos bons exemplos, não é? Existe o sistema penitenciário, apesar de toda a sua precariedade, existem profissionais muito bons, muito dedicados. Eu já trabalhei no sistema penitenciário durante 10 anos. Delegado, esse assaltante está sendo preso? Esse do ônibus? Tá. No ônibus ou fora de ônibus? Está sendo preso fora do ônibus. São trabalhos de investigação, não é? Também depende de um investimento do próprio empresariado, né, em melhorar as imagens, em colocar sistemas de seguranças anti-roubo, anti-furto mais adequados. Aí é onde entra aquela exigência de que as empresas mudem os seus equipamentos de captação de imagem. Exatamente. Eu andei lendo, me parece que elas teriam 4 meses para fazer essa readaptação. É esse prazo mesmo? Exatamente. E não é muito, não, delegado? Olha, na medida do possível, né? Não, 4 meses é um prazo razoável, até porque existem frotas antigas, frotas novas, mas a qualidade de câmera, ela para qualquer tipo de investigação, de sobremaneira para os crimes violentos contra o patrimônio, ela é um instrumento necessário. Não existe investigação praticamente sem a visualização de um sistema interno de câmera, de vídeo monitoramento. Isso tanto com ônibus, tanto com bancos. Todo banco tem que ter e todo ônibus tem que ter. E essa imagem tem que ser melhorada. Certo. Então, com as condições que se tem hoje, né, através desses equipamentos funcionando bem ou mal, é possível chegar a esses assaltantes e aí se descobrir o perfil desses assaltantes. Já existe hoje um levantamento que possa dar para a sociedade esse perfil? Olha, existe um estudo. Que perfil seria esse? Centro de Inteligência. Justamente são jovens, não é, que não têm oportunidades no mercado de trabalho. Muitos, grande maioria, são viciados em drogas e às vezes eles são obrigados, não são obrigados a roubar, mas eles ingressam no mundo da criminalidade para alimentar esse seu vício de drogas, mais ou menos 70%. E existe um estudo, né, são estudos realizados pela Secretaria de Defesa Social para justamente especializar esse tipo de combate. Edna, eu gostaria de ouvir sua voz também, né, sobre essa questão desse perfil desse jovem que está indo para os ônibus assaltar. Ele é vítima da sociedade, a sociedade é vítima do jovem, enfim, a gente pode trazer essa discussão. Eu nem vou entrar nessa discussão porque isso merece um novo Opinião Pernambuco, né? A gente passaria mais de um programa só discutindo essa parte, mas uma coisa que me preocupa bastante é o que o Eduardo tratou no bloco anterior quando fala do sistema prisional e socioeducativo. A gente tem investido muito em prisão, né? Pensando que prisão resolve o problema dos assaltos, dos CVLIs, etc. Se fosse assim, a gente já estaria numa situação bem melhor, porque do início da década de 90 até a atualidade, a gente passou de 90 mil presos no Brasil todo para mais de 600 mil. E eu, sinceramente, não observei uma melhoria significativa na criminalidade. Não diminuiu a criminalidade, apesar da gente ter aumentado muito a quantidade de pessoas presas. Em Pernambuco, a gente tem uma política de se prender, inclusive existe meta para o encarceramento. Cada IS tem uma quantidade de prisões que tem que realizar em flagrante, etc., né, para que os policiais possam acessar os seus prêmios. E a gente tem um sistema de justiça criminal que não funciona. Então, se prender fosse a solução, o sujeito saía ressocializado. O adolescente saía, né, numa situação diferente. É um sistema socioeducativo que de 2012 a 2016, 40 adolescentes morreram dentro do sistema socioeducativo.
É um sistema socioeducativo que não existe a função educativa. Os adolescentes simplesmente não têm aula, né? Então, como é que a gente pode pensar em diminuir progressivamente os assaltos, os números de crime violento como patrimônio como um todo, os CVLI, se a gente não permite que o sujeito entre no sistema socioeducativo ou entre no sistema prisional e saia, de fato, ressocializado. Bem, vamos para algumas perguntas do público. Tem uma aqui que é de Antônio do Cordeiro. Por que as empresas de ônibus não colocam seguranças privados nos ônibus? Isso resolveria, Eduardo? Bom, eu acho que, assim, não é que não resolveria, mas eu acho que aí você tem que pensar no custo que vai para o passageiro, né? A gente também não pode ter a ilusão de pensar que as coisas que serão cobradas dos empresários não serão repassadas para os passageiros. A gente sabe e o risco? O risco também envolve, porque o risco envolve um aumento do número de pessoas armadas, uma certa privatização da segurança do serviço público. Então, não acho que talvez a solução passe por isso. Principalmente porque a gente tem que pensar, de novo, batizando, imagina o custo que você vai ter, quantos ônibus você tem na região metropolitana do Recife hoje? Os 3 mil. Imagina o custo que vai representar, que vai ser repassado para o valor da passagem, certamente, se você tivesse um segurança armado para cada ônibus do Estado. Então, não acho que a solução passe por isso. Acho que a gente tem que ter um trabalho policial adequado para o problema e a gente tem que ter um trabalho preventivo. E aí, o papel não só do Estado, mas do município conta. O município é onde está a escola, o município é onde está uma parte do atendimento socioeducativo na assistência social. Né? A gente tem nos CREAS, né? nos Centros de Referência de Assistência Social. O município é que pode investir pesado em prevenção de violência. Eu acho que a gente também tem que cobrar dos municípios. Delegado, o que o senhor acha dessa pergunta do Antônio do Cordeiro? Eu acho que não seria uma boa. É porque o ambiente do ônibus é um ambiente fechado. E você criaria uma espécie de um bunker. Então, você colocaria em risco a vida de pessoas, de passageiros, né? Muito mais do que se não tivesse um segurança armado. Eu acho que isso aí não seria a solução adequada para o problema. A solução, no caso do assalto hoje, é não reagir? Não reagir em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não reagir. A condição de subjugamento, você não tem condições, você não pode reagir. Isso em circunstância nenhuma. Em circunstância nenhuma. Houve uma grande polêmica em relação ao motorista de Uber lá de São Paulo, quando ele reagiu e matou, né? Matou o assaltante. E que depois perdeu o direito a fazer uso do serviço de Uber por conta dessa ação dele de reagir ao assalto. E eu lembro que houve uma reação dos dois lados da sociedade. Mas, no fundo, ele tinha reagido. Né? E parece-me que a orientação da polícia é sempre não reagir. Tua opinião sobre isso, Edna? Eu concordo com o delegado, reagir não é a solução, né? Você pode, eventualmente, ter sucesso numa reação, mas é uma roleta russa. Você não sabe, você está botando a sua vida em risco e a vida de várias pessoas que estão no coletivo com você. Eu também não acho que a solução seja a segurança privada. Quanto mais a gente investe em segurança privada, mais a gente enfraquece a segurança pública, né? Eu acho que se for para aportar recurso, que se aporte recurso na Polícia Civil, por exemplo, que melhore as condições de trabalho, né, dos policiais, que diminuam a quantidade que eles têm que trabalhar, inclusive para conseguir manter-se arrumando outros trabalhos e não consegue render tanto quanto deveria, que não consegue fazer uma investigação a fundo e conseguir prender os criminosos. Então, eu acho que a saída é o fortalecimento da segurança pública, com a participação da sociedade, com a participação dos profissionais da segurança, enfim, com a colaboração de todo mundo para pensar em soluções. Delegado, eu presenciei uma ação da polícia dentro de um ônibus, me parece que fazendo uma revista aos passageiros. Isso tem sido uma constante ultimamente, é uma medida, no mínimo, paliativa para minimizar? É uma medida por parte da Polícia Militar, não é? Visando identificar essas pessoas, desestimular. Então, a qualquer momento, qualquer ônibus, ele pode parar e ter essa ação da polícia. E ser abordado. O que a população deve entender como uma coisa boa, não é? Isso não significa constrangimento, né? É a supremacia do interesse público, né? O policiamento nas ruas e aumenta a sensação de segurança. E, por consequência, reduz esse tipo de modalidade criminosa.
A Roberta da Iputinga pergunta: como a população pode cobrar a redução dos assaltos aos ônibus? Seria via judicial? Se teria algo a falar sobre, Eduardo? Eu acho que a via judicial pode ser considerada assim, principalmente se a gente puxar o papel do Ministério Público Estadual nesse aspecto. Então, assim, eu, pelo menos, particularmente, acho que o Ministério Público tem que se envolver mais nessa questão. Não na questão de segurança como um todo, e na questão, quer dizer, exercitando seu papel de instituição que tem a responsabilidade de cobrar do governo que atue. A via judicial é importante, mas a via política, no sentido da atuação mesmo do cidadão, também é fundamental. Então, acho que o cidadão tem que ter aquele canal, claro, de manifestação política, mas ele também tem que tentar estabelecer um canal de comunicação com o gestor de batalhão, com o delegado da polícia da sua área. Então, a gente teve aqui, durante muito tempo, investimentos nos conselhos comunitários, que eu acho que é uma coisa que deveria se retomar a discussão para se ampliar ela. Por quê? Porque você precisa ter um maior nível de proximidade entre polícia e cidadão, não só para aumentar a confiança nessas instituições, como também para aumentar a capacidade de resposta delas. Então, eu acho que esses dois caminhos têm que ser pensados. O caminho judicial tem que ser pensado, mas o caminho do exercício da cidadania, no sentido político da palavra, também tem que ser considerado. Delegado, em relação ao tipo de arma que o assaltante do ônibus está usando, tem sido muito comum ultimamente a arma branca, né? Eu já soube de casos em que pessoas são abordadas com facões dentro dos ônibus. Isso demonstra o quê? Demonstra que não é aquele criminoso que pertence a uma quadrilha, que não pertence a uma organização criminosa. É aquele jovem, aquele adolescente que está viciado em drogas, regra geral, que para alimentar o seu vício pratica esses pequenos furtos. E o ônibus é um ambiente propício para o desenvolvimento dessa atividade, porque existem passageiros com celulares. O furto e o roubo de celular é uma febre, não é? Mas nós temos mecanismos para localizar esse celular. Então, são peças, relógios, são furtos de pequenos objetos que atraem esse tipo de criminalidade. E nós observamos que esse tipo de crime, furto de um relógio, roubo de um celular ou de dinheiro mesmo, ele é utilizado como moeda de troca nos pontos de vendas de drogas. Ao ver que a arma é uma faca, o passageiro não pode se sentir mais tentado a reagir? Não reagir de forma alguma. Não reagir de forma alguma. Por trás da faca pode ser que exista também arma de fogo. Nós não conhecemos a pessoa que está nos assaltando. A orientação é não reagir de forma alguma. Procurar a Polícia Civil mais próxima do local da ocorrência para que as providências sejam tomadas. Ok, tem uma consideração aqui de Lúcia Barreto, de Jaboatão. Ela fala: eu acho que deveria retirar os caixas eletrônicos que não estejam dentro dos bancos. O que o senhor acha disso? Olha só, existe o FEBRABAN, em várias reuniões, ela alega que a utilização de caixas eletrônicos em locais estratégicos, pontos comerciais, supermercados, shopping centers, lojas de conveniência, atende a um requisito social, não é? Tem que existir aqueles caixas eletrônicos. E, por outro lado, o empresário, que é dono daquele mercadinho, que é dono daquela farmácia, que é dono daquele estabelecimento comercial, também se vê tentado a colocar um caixa eletrônico para que as suas vendas sejam ampliadas, sejam aumentadas, não é? Mas acredito que isso aí também não seja uma solução viável. A solução viável é que os bancos utilizem também, dando essa contribuição, sistemas antifurtos mais eficazes, né? Como o entintamento de cédulas, como o corte de cédulas com guilhotinas, materiais mais resistentes para evitar o arrombamento, e a Polícia Civil e a Polícia Militar fazer o seu papel, que é de fazer o policiamento ostensivo e investigar. Ok, nós estamos chegando ao final do programa, nós temos 30 segundos para as considerações finais de cada um. Então, vamos começar por Eduardo. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo convite. Eu acho que é essencial que a gente desperte esse espaço de debate aqui na sociedade pernambucana. Como eu falei aqui, a gente tem um momento crucial de mais ou menos 2 anos de recrudescimento da criminalidade no Estado, e eu acho que não é de interesse de ninguém que
isso se consolide. Então, quanto mais espaços de debate a gente fomenta como esse aqui, mais inteligência a gente produz para que a gente possa realmente repactuar o que já foi pactuado, ou então pactuar novas iniciativas. E aí envolvendo não só os profissionais da área de segurança pública, como também a imprensa, como a sociedade civil organizada, como a academia. Eu acho que isso é importante a gente pensar e espaços como esse são fundamentais para isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo. Edna? A gente também, enquanto Gajop, agradece bastante o convite e a oportunidade de sempre estar aqui. É bom para socializar, discutir, especialmente segurança pública, que é um tema que é de nossa expertise, do Gajop, enfim. E o que a gente queria jogar à luz é na necessidade de diálogo. O Poder Executivo tem que entender que não existe uma solução para a segurança pública sem a participação da sociedade civil e que a gente precisa avançar e melhorar muito o nosso sistema prisional e socioeducativo para que a gente consiga melhorar os índices, melhorar a nossa sensação de segurança, sobretudo nas cidades e no Estado. Delegado Paulo Berenguer. Obrigado pela oportunidade. A Polícia Civil de Pernambuco também fica muito lisonjeada em participar desse debate, uma oportunidade da gente esclarecer alguns pontos e demonstrar o trabalho que vem sendo feito pelo Estado de Pernambuco. E queria terminar dizendo que a polícia é a instituição que separa a sociedade do caos. Então, a polícia é amiga da sociedade. Então, procurem a polícia como amiga, como parceiras, que nós estamos preparados para desenvolver as nossas atividades. Obrigado. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado a você que nos acompanhou em casa também, a você que mandou suas perguntas. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.